A Associação dos Jovens Empresários de Tubarão, a AGET, em parceria com a FR Vendas, promove logo mais às 9 da manhã o Café com Empresários. O convidado é o consultor Fábio Fiorini, que conversa agora com a gente aqui no Café com Notícias. Bom dia, Fábio. Bom dia, prazer estar com vocês. Bom, qual é a proposta desse Café com Empresários, essa conversa que você vai ter logo mais aí com esse grupo aqui em Tubarão? Bom, a gente tem um objetivo inicial de conversar e trazer uma metodologia de um assunto que eu acho que interessa a todos os empresários hoje em dia, que é uma forma inteligente de melhorar suas vendas. Existe hoje em dia a necessidade, em função do momento econômico que vive o nosso país, de fazer com que as equipes de vendas se tornem mais produtivas. E ao longo da história aí do nosso negócio, a gente tem conseguido obter bons resultados por conta da metodologia que nós desenvolvemos. Então, nós viemos para cá com o intuito de conversar com os empresários, de compartilhar com os empresários quais seriam as melhores práticas e os melhores processos para que eles consigam fazer isso nas suas empresas. Bom, o título da sua fala é Tripé de Vendas gerando equipes sustentáveis. O que seriam essas equipes sustentáveis, Fábio? Muito bom. Hoje em dia, o grande desafio é você conseguir formar uma equipe de vendas que, principalmente, num primeiro momento, permaneça mais tempo vinculada à empresa. A rotatividade hoje de profissionais de vendas no Brasil, e aqui não é diferente, ela chega a ser superior a 100% em 12 meses. O que significa que praticamente as empresas trocam a sua equipe comercial a cada ano, o que torna a vida do empresário muito difícil porque faz com que ele esteja sempre num eterno recomeço e no momento em que deveria engrenar para que essa equipe gerasse cada vez mais resultados, ele praticamente começa do zero de novo. Então, você falar de vendas sustentáveis significa você ter uma metodologia para gerar um vínculo maior dessa equipe, ela permanecer mais tempo e o tempo que ela permanecer, ela trazer resultados sustentáveis e progressivos constantemente, o que vai ser benéfico para a empresa, para a carreira e para a economia como um todo. Pois é, nesse período que a gente está vivendo aí da economia, essa situação fica mais conflitante ainda, é uma época de crise, vende-se menos, a pressão sobre a equipe de vendas é maior, o medo de perder o emprego é maior. Como é que se trabalha num período desse? Precisa ter um método, né? Hoje em dia já não existe mais aquela história de venda, precisamos vender por vender. A questão é como é que a gente vai vender. Então, hoje em dia, a gente percebe que o principal erro dos empresários, principalmente dos gestores, é que são todos muito focados na meta de venda, mas a meta de venda hoje não significa lá muita coisa. Eu quero vender 10 mil reais, então, mas a pergunta é como é que a gente faz isso? Então, o segredo que existe por trás disso é qual é o método que vai fazer com que a gente atinja a meta. E isso é um processo de disciplina, né? Tanto os empresários como gestores quanto a equipe têm que estar preparados para fazer com que diariamente exista uma disciplina com um foco no resultado e com um foco em concretizar aquelas vendas que estão mais próximas de acontecer. O problema é que hoje em dia a gente fica muito focado no final do mês e acaba fazendo com que o mês não se desdobre em dias, mas que a gente fique focado exclusivamente no resultado final e a gente não constrói esse resultado todos os dias. Então, o segredo de você fazer um resultado sustentável é você implementar um método de venda. E o método não é um discurso de venda. O método é um cumprimento de tarefas diárias que vão fazer com que as pessoas consigam, no mínimo, chegar mais perto da sua meta ali no final do mês. A falta de organização dessas metas, de tarefas, não monitorar essas questões, isso aí é o que mais prejudica quem tem como foco melhorar as suas vendas? Com certeza, né? O tripé se resume a 3 coisas. As pessoas que têm alto desempenho, seja em vendas ou em qualquer outro segmento, elas fazem 3 coisas consecutivamente para obter melhores resultados. Elas estão focadas no cumprimento de tarefas, elas têm uma rotina organizada para cumprir essas tarefas e monitoram isso constantemente, e elas estão cada vez mais capacitadas para cumprir melhor essas tarefas. O exemplo que a gente gosta de usar é o esporte, por exemplo, o futebol. Mesmo o jogador já tendo aquela habilidade, e quanto mais ele pratica, melhor ele fica. Então ele treina passe toda semana, mesmo que ele já esteja bem no passe. Ele treina finalização toda semana, mesmo que ele já esteja bem na finalização. Porque a repetição e a disciplina levam cada vez mais à melhora do desempenho. Por que não no mundo empresarial não deva ser assim? E não é só treinar. É treinar o quê? Baseado em que fundamento você vai treinar? Então, se você está mal em fechar vendas, você tem que ter metas de fechar mais vendas e treinar para fechar mais vendas e exercitar e fechar mais vendas e monitorar como
como é que está a sua evolução do fechamento de vendas todos os dias, é um processo de disciplina, é uma metodologia para fazer com que você, vendedor ou você, empresário, conduza o seu time a ter um esforço corretivo daquilo que realmente precisa para que a equipe tenha a disciplina de buscar os resultados em função da deficiência que mais ela tem no momento. Então, de fato, é um processo de disciplina e de repetição e monitoramento constante, como você bem falou, para fazer com que a equipe progrida comercialmente. Bom, você veio de São Paulo, já teve um evento ontem em Criciúma, agora de manhã o evento então é na Casa do Doce, é aberto à participação de quem estiver interessado, é isso? Exatamente, nós vamos fazer uma manhã com foco em vendas, uma reunião de empresários e pessoas interessadas na Casa do Doce. A ideia não é simplesmente uma apresentação, a ideia é um grande bate-papo e que todos ali sairão preparados para implementar essa metodologia de disciplina que a gente vai levar para auxiliar os empresários e gestores de vendas a extrair um melhor resultado, mesmo sabendo que a gente vive um momento econômico difícil, a gente percebe que ainda existem muitas oportunidades a aproveitar e melhorar os resultados, quem sabe no curto prazo. Bom, queria agradecer aqui a participação do Fábio Fiorini, que é CEO da FR Vendas, também consultor, e que participou hoje do Café com Empresários aqui em Tubarão a partir das 9 horas na Casa do Doce. Fábio, muito obrigado e um bom dia. Foi um prazer estar com vocês. Bom dia.